Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Alesp Conecta para vocês. Vocês sabem, né? Por aqui sempre prestação de serviço e a gente vai falar hoje sobre o Junho Verde. A gente sabe, né, que tem muitos meses que ganham essas cores também para falar da conscientização de alguma doença ou alguma questão. Nós vamos falar do Junho Verde, que é o mês de conscientização sobre a escoliose. Eu converso aqui, meu convidado de hoje é o Dr. Luciano Miller, cirurgião da coluna. Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão com a gente. Bom, Dr. Luciano, bem-vindo ao Alesp Conecta, tudo bem com o senhor? Tudo bem, agradeço o convite de um mês de estar aqui hoje com vocês, e é um mês, como você falou, muito importante, que é a conscientização da escoliose. E, doutor, começando por essa questão da conscientização, né? Todos os meses acabam sendo escolhidos para colocar à tona, colocar no centro da discussão algumas questões. Por que é preciso falar sobre essa questão da escoliose? Esse tema é importante porque a gente pensar que 3% das crianças e adolescentes vão desenvolver escoliose ao longo da vida. Essas deformidades, elas podem ser mais ou menos agressivas. E realmente aquele grupo de crianças que desenvolve deformidades agressivas, elas acabam necessitando de procedimentos cirúrgicos muito extensos, com muito risco, e também pensando de uma outra forma até, com muito custo. Então, é importante a gente conscientizar do diagnóstico precoce das escolioses, porque quando você faz um diagnóstico precoce, você consegue, com várias medidas que a gente vai falar durante esse bate-papo, bloquear a progressão, o aumento dessa deformidade e a necessidade de cirurgias. E é importante a gente falar, então, ó, eu tenho aqui comigo na minha colinha, para não errar, são 2 milhões de casos por ano, né? E é uma doença da coluna. Para a gente começar, até para que as pessoas entendam, muita gente já escutou essa palavra escoliose, mas não sabe efetivamente o que ela é. O que ela causa, então, na coluna, doutor, o senhor falou de prevenção. As pessoas, elas acabam tendo escoliose desde pequena, ao longo da vida, ou é alguma questão genética também que a pessoa pode ficar predisposta a isso, se é que existe? Por isso que eu estou perguntando. Essa pergunta é extremamente importante, né? O que é a primeira definição que é escoliose? Quando a gente olha de lado uma pessoa, a gente vê curvaturas que fazem parte, são curvas normais. Isso é a lordose lombar, a cifose torácica e a lordose cervical. Então, muitas vezes eu vejo que chegam pessoas preocupadas no consultório e recebem um diagnóstico, eu tenho lordose, eu tenho cifose. Isso é normal, faz parte da natureza humana ter essas curvaturas, e elas nada mais são que curvaturas chamadas fisiológicas, que servem para equilibrar a pessoa na posição ereta, agindo como uma mola. A coluna age como uma mola, e essas curvaturas elas servem para equilibrar o tronco na posição ereta. Agora, a curva, o que é escoliose? Daí sim, quando a gente olha de frente o tronco, o desvio da coluna do lado esquerdo ou direito é chamado escoliose. E a escoliose, ela pode ser de diversos graus. É importante também a gente graduar a deformidade. Curvas pequenas, até 10 graus, fazem parte da normalidade. Eu sempre falo no consultório que ninguém é uma tela de Leonardo da Vinci, aquela simetria perfeita. O corpo nosso tem pequenas assimetrias, e essas simetrias são naturais e fazem parte da normalidade. Mas, quando essa deformidade ela passa um valor que a gente estabeleceu e é acima de 10 graus, daí sim, desviou para um lado, para o outro, acima de 10 graus, é chamado de escoliose. A escoliose tem diversos tipos de deformidade, de causas de escoliose. Tem escoliose que a gente chama a idiopática, que é 80% dos casos, que é a mais frequente, que a gente sabe hoje que tem uma etiologia genética, são vários genes, e a combinação entre esses genes, essas mutações,
vão evoluir com deformidades mais agressivas, maiores, com maiores ângulos COB, e deformidades menos agressivas. Tá? Também a gente tem outros tipos de escoliose, que é a escoliose neuromuscular, escoliose congênita, e a criança nasce com malformações nas vértebras, e essas escolioses já apresentam deformidades com a idade bem precoce, em torno de 2, 3 anos, começa já a apresentar deformidade. A idiopática, que tem essa etiologia genética, ela começa a aparecer normalmente depois dos 8, 9, 10 anos. E, principalmente, aumenta muito no estirão de crescimento. As escolioses chamadas idiopáticas, que são as mais frequentes. E pensando assim, ela tem uma incidência muito maior em meninas e meninos, porque um dos genes que está relacionado com a escoliose é o gene do estrógeno, o receptor do estrógeno. Então, alterações nesse gene também tem hoje a gente sabe que tem uma associação com as escolioses. Então, doutor, quando a gente pensa, depois, né, dessa sua explicação, quando a gente pensa em prevenção, isso significa que desde pequena a criança, né, tem todo o seu acompanhamento com um pediatra, mas se há algum tipo de intervenção ali, precisa passar para um ortopedista. Como é que funciona, então, essa questão do olhar, né? Então, do pediatra, o olhar dos pais, né? O senhor falou do estirão, né? Os pais se preocupam, será que meu filho vai atingir uma altura ok ou não? Sempre faz aquelas contas, né? Para ver se a criança vai ser baixinha igual os pais, né? E tem essa questão do estirão. Como é que tem que ser esse olhar, então, também para essa criança e esse adolescente? Isso é uma boa colocação sua, que é extremamente importante. Muitas vezes, as crianças passam, somente aqui em São Paulo, e quem não mora na praia, passa a maior parte do tempo vestido, né? Camiseta, né? Na escola, tudo. E poucas vezes a gente vê a criança sem a camisa, né? E é importante essa avaliação. A prevenção, ela se inicia, os pais, os familiares, examinando periodicamente o tronco da criança, avaliando o que a gente poderia avaliar para ver uma suspeita que está desenvolvendo, começando uma deformidade. A gente vê a altura dos ombros, se está simétrico, a altura da escápula, se está simétrico, a cintura, nossa, se está simétrico, se os dois lados estão iguais, a altura do quadril. Isso tudo a gente começa a avaliar. Também a gente pode avaliar costela, por exemplo. Eu vejo muitos casos que chegam que a primeira deformidade que apareceu foi uma costela mais elevada que a outra, olhando no espelho. Toda essa avaliação do corpo da criança é importante. E a presença de qualquer assimetria deve procurar um especialista, um pediatra, para fazer o exame que dá o diagnóstico, que é a radiografia. Esse exame consegue dar com precisão essa deformidade. Por que é importante esse diagnóstico precoce? Porque, como eu falei, as deformidades, principalmente durante no adolescente, no estirão de crescimento, elas aumentam muito rapidamente. Então, se você não observa essa criança no estirão de crescimento e está desenvolvendo uma escoliose, num período de 4, 6 meses, essa deformidade, muitas vezes ela passa de uma deformidade que daria para tratar com colete, para uma deformidade que só consegue corrigir com tratamento cirúrgico. Então, essa avaliação é importante. Isso acontece bastante, os pais muitas vezes chegam no consultório preocupados, se culpando que a deformidade, que como ele não percebeu que tinha escoliose, quando ele percebeu já estava com essa angulação. E como eu falei, a deformidade no estirão ela é muito rápido, ela passa assim, vamos pensar o seguinte, em São Paulo, no começo do ano letivo, então a criança está indo de camiseta, tal, estuda no final de semana, faz esporte de quadra, tudo, passa 4, 6 meses, a deformidade vai aparecendo, quando a criança vê, o pai vê, já está com uma deformidade muito importante. Então a prevenção, olhando a criança, observando o tronco, é a maior prevenção que tem para evitar uma progressão da escoliose. E pela essa fala do senhor, doutor, então, assim, é preciso ficar atento nesse momento de infância e adolescência. A escoliose, ela não vai se mostrar para o paciente, vamos dizer assim, lá quando ele já é adulto, ou tem essa possibilidade de você passar por esse período de criança, adolescência, estirão,
e lá na frente, quando você já tem lá a sua altura determinada, ok, pode acontecer algo. Existe essa questão, porque a gente fica preocupado, qualquer dor nas costas, qualquer desconforto, né? A gente sabe, os adultos, o que tem de dor na lombar, né? Eu mesmo tenho. Sim, sim, sim. Isso é uma pergunta importante que a gente colocar em relação à dor. Isso é extremamente importante. Eu queria alertar todos os pais que estão ouvindo essa nossa conversa hoje. A escoliose na criança não dá dor, é indolor. Se está com dor, a escoliose no adolescente, na criança, tem que procurar urgente especialista, porque muitas dores nas crianças podem estar por trás de problemas mais graves, como tumores, infecções, tudo. Agora, é diferente no adulto. No adulto, já ter dor na coluna é muito frequente. 60% a 80% da população vai ter algum tipo de dor na coluna ao longo da vida. Por quê? 3 fatores principais: sedentarismo, aumento do peso, tensões musculares e principalmente alterações de desgaste da nossa coluna. Isso acontece bastante. Agora, em relação à evolução da escoliose, a escoliose ela evolui até a parada do crescimento. Depois, na fase adulta, a escoliose não progride mais. Ela é difícil, apenas 2 a 3% das escolioses vão aumentando na fase adulta. Tá? Mas escolioses não tratadas de maneira correta na fase da adolescência, da infância, na fase adulta, essa rotação do tronco, essa perda de equilíbrio do tronco, essa perda de harmonia do nosso tronco, começa sempre a desequilibrar, sobrecarrega mais a articulação de um lado, mais a articulação de outro, musculatura, e os adultos com escoliose não tratados de maneira adequada, eles acabam tendo muito mais dor que quem não tem escoliose. E daí passa nessa fase com dor, e muitas vezes são necessários tratamento de dor, cirurgias, fisioterapia constante, exercícios físicos. Agora, a escoliose, ela vai progredir de novo na fase 50, 60 anos de idade. Quem tinha uma escoliose quando era mais novo, uma escoliose pequena, quando acontece na fase 50, 60 anos, a escoliose tende a aumentar de novo. Por quê? Porque começa ao disco da coluna, que é o amortecedor, ele começa a desgastar, a coluna desequilibra, já está deformada, então ela progride novamente. Então, assim, quem tem escoliose tem que fazer atividade física para evitar a dor nas costas ao longo da vida, mas ela tem pouca chance de aumentar, mas depois de 50 anos ela vai aumentar novamente. Agora, sim, então o que fica, né, doutora, é que realmente a gente precisa ter esse olhar, principalmente os pais terem olhar para essa criança e para esse adolescente, e também ter a contribuição dessa criança e desse adolescente. A gente sabe, nem sempre as crianças, mas as crianças vão identificar esse desconforto muscular como algo relacionado à coluna, né? Eles podem achar que seja algo da brincadeira ou que eles estão dormindo, enfim. É preciso também ter esse feedback com essas crianças e com esses adolescentes, essa escuta deles, né? Às vezes, quando eles começam a reclamar por muito tempo de dor nas costas, de algum desconforto, é preciso também, a prevenção começa aí também, não é, doutor? O senhor falou da questão do pediatra, de se levar um especialista, mas também começa com esse ouvir essa criança, esse adolescente, no que ele tem desconforto. Sim, sim, também é importante. Criança não tem dor, quando tem dor deve ser avaliado, tá? Esse desconforto, graças a Deus, na maioria das vezes, pode ser nada mais sério, mas algumas eu já peguei no consultório, diversas crianças que estavam com dor na coluna, às vezes tinha até uma deformidade, mas era uma deformidade mais devido secundária à dor, e era um tumor, era uma infecção, então tem que ser avaliado. Com os recursos que tem na saúde hoje, as possibilidades de tratamento, tudo tem ao seu dispor. Quanto mais precoce a gente pegar qualquer doença, a gente tem possibilidades de cura e tratamento muito mais eficazes e seguros do que uma deformidade ou alguma coisa, um tumor, uma infecção que passa despercebido. E as crianças, muitas vezes, elas conseguem alertar os pais. Estão com dor, acordam, estão dispostas, e mesmo assim, eu já tive uma adolescente que ela que relatou para o pai, para a mãe, que quando ela estava se olhando no espelho, que a mama dela estava assimétrica, parece uma mão maior que a outra.
Na verdade, ela estava com uma escoliose. Por quê? Porque a gente sabe que a escoliose é um desvio de lado, mas é uma rotação da caixa torácica. Então, toda a costela, ela roda. Então, lógico, se está rodando todo o tronco, além da deformidade lateral, a costela e a mama vai ficar mais alta de um lado. Então, ela notou. Então, valorize as crianças, examine periodicamente as crianças. O importante nas escolas também, tem diversos programas, principalmente fora do Brasil, que são avaliações que os colégios fazem. Tem um teste muito sensível de avaliar uma criança com deformidade, além de ver o tronco, ela sem camisa, é pedir para a criança, o pai, o familiar, ou alguém examinando de costas a criança, e ela abaixa, inclina o tronco. E daí a gente consegue ver com simetria o lado esquerdo com o lado direito. Como a escoliose é uma rotação do tronco, esse teste, chama teste de Adams, ele tem uma sensibilidade muito grande. Porque às vezes deformidades pequenas, ainda você observando sem camisa, você não consegue ver com tanta clareza. Mas quando abaixa, daí sim a gente consegue ver a simetria do tronco muito mais fácil e muito mais simples e sensível de você avaliar. É o teste de Adams, que deveria, na minha opinião, ser passado, ser periodicamente em todas as escolas, a criança devia ter essa avaliação anual. Agora, doutor, até dentro de tudo que o senhor está contando para a gente sobre essa questão, nesses últimos meses, pandemia, não é? Majoritariamente as crianças e adolescentes ficaram muito mais tempo em casa, ou praticamente as 24 horas em casa, da cadeira da sala para o sofá, para o quarto, porque muita aula online mesmo, nesse momento que alguns locais voltam a ser presencial, tem a questão híbrida, pode influenciar, ou podemos ter daqui para frente uma incidência maior de problemas, não só como escoliose, mas problemas de coluna, tanto para os adolescentes, crianças e quanto os adultos, né? Porque também ficamos 24 horas no home office. Sim, o que a gente tem dois tipos de deformidades. Tem as deformidades, que é a escoliose, que é característica mesmo idiopática, que é uma rotação do tronco, e nessa daí a nossa postura influencia pouco na evolução desse tipo de deformidade específica. Mas, com certeza, a má postura no dia a dia, a postura sentado, hoje em dia as crianças jogando videogame direto, posição ruim no sofá, isso vai ter alterações posturais, alterações musculares, que também levam a deformidades. Mas são deformidades mais relacionadas à musculatura, a parte ligamentar. Também gera deformidade, mas não gera uma deformidade óssea. Para gerar uma deformidade óssea, essa criança teria que ficar muitos e muitos e muitos anos. Tá? Mas, se você olha de uma criança que está 2 anos dentro de casa, com certeza na posição ruim, ela vai começar a baixar a cabeça, ter uma cifose maior, tem até um desvio na coluna, mas a deformidade estrutural, mesmo óssea, é mais difícil de se adquirir em pouco tempo, tem que ser bastante tempo. Os adultos também, com home office, também em posições ruins, vão tendo contraturas musculares, vão tendo dores, e a dor vai encurtando essa musculatura e vai também tendo deformidades. E essas deformidades posturais vão agravando a dor, quer dizer, uma coisa piorando a outra. Então tem que manter uma postura boa em casa. Então, vamos lá, manter uma postura boa em casa, não é, doutor? Mas também, eu aqui estou me arrumando, né, porque eu já estava toda errada aqui. Ter uma postura boa e significa também que a prática de exercícios físicos, tentar ali alguns exercícios específicos para cada idade, mas também de sustentação, de coluna e afins, ajuda nesse processo de tratamento, doutor? Sim, o exercício físico ajuda a fortalecer a musculatura em volta das articulações, da parte óssea, fortalece os ossos, fortalece as articulações e, com isso, previne dores. Né? Em relação ao exercício físico, quando eu me pergunto qual exercício físico é melhor, se é melhor pilates, se é melhor yoga, é melhor correr, o melhor exercício físico é aquele exercício que você consegue fazer, colocar na sua prática diária. O mais importante é você ter uma periodicidade de exercício, fazer 1, 2, 3 vezes por semana de exercício físico. Isso é o mais importante. Agora, tem que escolher o que você gosta
o que você consegue fazer. Mas é importante, qualquer exercício é bom para a nossa coluna. Para a coluna, para o quadril, para o joelho. O importante é estar mexendo o corpo. Fora isso, manter, com exercício físico, fica mais fácil até de você manter o seu peso corporal, mais carga, mais sobrecarrega as articulações, os discos da coluna e do quadril, do joelho. Também é importante melhorar o sono. O sono é extremamente importante para evitar dores. Você relaxa a musculatura. A alimentação é importante, uma alimentação mais verdura, legumes, com menos fatores inflamatórios, processados. Também é importante tirar a inflamação, você melhora a dor. E também, o extremamente importante é você manter uma ergonomia, uma postura, sentado, assistir televisão, trabalhando. Isso é extremamente importante. Que nem eu brinco, 15, assistir um programa de televisão na posição largada no sofá, não vai te causar mal. Mas permanecer 6, 8 horas na posição ruim, isso sim vai te causar mal ao longo do tempo. Falar nessa questão também, isso me lembra, doutor, como a gente dorme. Isso me lembra o bendito colchão. Será que todo colchão é correto para mim? Aquele colchão mais durinho ou um colchão mais mole? Influencia nessa, ou na piora, talvez, dessas questões de coluna? Não sei. Agora me veio essa pergunta, né? E eu acho que muita gente fica com esse ponto de interrogação também em casa. Sim, é importante essa pergunta. Dormir, a gente passa um terço da vida, no mínimo, dormindo, né? Então é importante que você dormir num colchão adequado. Qual que é o colchão adequado? É o colchão que respeite suas curvas fisiológicas. E aí, é não ser um colchão muito duro, que você vai ter pressão em algumas partes só do seu tronco, então isso vai acabar machucando. Ou colchão muito mole, que você acaba afundando no colchão. Por isso que tem hoje, quando você vai comprar um colchão, tem uma tabela que tenta você adequar a sua densidade em relação ao seu peso corporal. Agora, os materiais são bem variados, tem pessoas que se adaptam melhor a colchão de espuma, colchão de mola estacada. Eu gosto bastante de viscoelástico, e ajuda bastante. O segundo fator é a posição de dormir. Sempre tem essa discussão. Dorme de lado, dorme de barriga para baixo, dorme de barriga para cima. Isso é difícil, assim. O ideal, se a gente colocar o ideal, é dormir de lado, né? Mas, se a gente gravar o nosso sono ao longo da noite, a gente muda de posição. A gente vai mudar, a gente vai começar de lado, vai virar para baixo, virar um pouco para cima, a gente vai acabar mudando. E é bom, né? Porque imagina, se a gente dormisse 8 horas deitado na posição de lado só, a gente ia acordar amassado o nosso corpo, né? De um lado só. Então, acaba virando, né? Então, assim, isso é natural. Então, assim, o importante é ter um bom colchão, fazer atividade física, e a questão de dormir, eu sempre coloca dormir de lado, tudo, mas você tem que estar preparado que seu corpo vai mudar de posição, então um colchão bom, um travesseiro bom é o que mais vai te ajudar. É justamente isso. Se for pensar nisso, doutora, eu estou perdido, porque eu sou daquelas que gosta de dormir de bruço, né? Então minha coluna já ia para o saco, não tem jeito, né? Mas é isso que o senhor falou, a gente não consegue ficar de um jeito só, é muito difícil, ainda mais criança também é difícil, né? Não tem jeito. Eu vejo assim, apresentação de várias apresentações, olha, dormir de lado, botar um travesseiro no meio da perna, virar tudo, e assim, Uhum. pô, começar a dormir, tudo bem, mas vai mudar, você vai virar na cama, não tem como, assim. Então é melhor você ter um bom É colchão, verdade. fazer exercício físico, fazer outros cuidados e dormir. É importante você relaxar seu corpo. É você relaxar a musculatura, é você dormir bem. Isso é mais importante. É você Isso é conseguir verdade. se tranquilizar, assim, dormir, acordar bem no outro dia. Isso é mais importante. Isso é verdade, doutor. Olha só, o Alesp Conecta de hoje está no seu fim. Agradeço, viu, doutor, pela sua contribuição aqui. É sempre importante a nossa prestação de serviço aqui na Rede Alesp, na Alesp Conecta, para que as pessoas entendam mais sobre essas questões. Obrigada, viu? Muito obrigado. Então, esse mês é um mês muito importante e fica só mensagem final para os pais. Observe suas crianças periodicamente, converse com seus filhos e muitas vezes uma boa conversa e uma boa avaliação, na dúvida procurar um especialista, evita problemas mais sérios para os seus filhos e o cuidado e realmente não ter uma surpresa maior quando demora muito um diagnóstico.
É isso mesmo. Obrigada, doutora. E você que está em casa, você já sabe, né? Para rever esse programa é fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube e a gente se encontra em outro momento da Rede Alesp. Tchau!